Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Salmo de número 78, a partir do verso 17, que diz: Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, e acendeu-se contra eles o fogo de Deus. E também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu a porta dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhe deu cereal dos céus. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares, pelo cair no meio do arraial deles, ao redor da sua tenda. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se levantou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Aqui, o verso 17, ele faz uma ponte entre o que já foi dito. Ele fala das bênçãos, ele fala do cuidado, ele fala da provisão, dos milagres que Deus operou no meio e em favor do seu povo. E a palavra de Deus fica muito clara, mesmo recebendo bênçãos da parte de Deus, mesmo recebendo milagres, mesmo vendo sinais e maravilhas, isso não mudou a atitude do povo. Aí diz: mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus, falaram mal contra Deus. Mesmo sendo visitado, mesmo vendo os seus olhos o milagre, os grandes feitos do Senhor. Mesmo assim, a palavra de Deus diz que eles prosseguiram em pecar e se rebelaram contra Deus. Tentaram a Deus e falaram mal contra ele. E ainda fazendo as perguntas: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Tem Deus poder para prover? Tem Deus poder para prover mesa, preparar-nos mesa no deserto? Ainda a pergunta: pode Ele dar-nos pão também? Pode Ele também fornecer carne para o seu povo? Aqui o poder de Deus sendo questionado. O Deus que fez milagre, o Deus que fez grandes milagres no meio do seu povo. Aquele que feriu a rocha e fez brotar água da rocha. Ele abriu fonte e eles foram saciados. Ele operou grandes maravilhas e ainda está colocando em xeque, colocando em dúvida o poder de Deus. Deus tem poder de trazer
carne para o seu povo, Deus tem poder para trazer pão, nos dar pão. Tem Deus poder para preparar mesa nesse deserto? E aqui a palavra de Deus diz: ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Ficou indignado por quê? Mesmo vendo milagres, mesmo vendo maravilhas, não acreditaram. Tomé disse: se eu não ver, eu não vou crer. Eu preciso ver para crer. Este povo está vendo. Este povo é testemunha. Eles estão presenciando. E a palavra de Deus diz que mesmo assim, eles não acreditaram. E a fúria, a ira de Deus se acendeu, porque não creram em Deus e não confiaram na sua salvação. Mesmo assim, Deus opera milagre, Deus abre as janelas dos céus e derrama pão. Ele dá pão dos céus, cereal dos céus, alimento vindo dos céus para prover a necessidade do seu povo. E a palavra de Deus diz também sobre a carne que Deus provê. Deus sopra um vento, Deus envia um vento e faz chover. E o texto diz: como poeira, como areia do mar. Muita provisão. A provisão de Deus sobre eles. Deus fez chover carne como poeira e voláteis como as areias do mar. Aqui nós temos a provisão. E mesmo sendo alimentado, a palavra de Deus não reprimiram o apetite. Estão fartos, estão cheios, mas não estão satisfeitos. Continuam reclamando, continuam murmurando e se rebelando contra Deus. E diz: não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento quando se elevou contra eles a ira de Deus. Muita provisão, muita fartura, e mesmo assim não há reconhecimento e não há gratidão. Pensemos nesta manhã: provisão, cuidado, milagre de Deus nas nossas vidas. Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos. E mesmo assim, muitas vezes não somos gratos ao Senhor. Murmuramos, reclamamos e a ira de Deus se manifesta. Tudo por causa da falta de fé, da incredulidade presente nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos visite e que a fé possa ser aumentada. Que creiamos em Deus, que creiamos no poder de Deus. Que Deus te abençoe. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.